Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos apresentar o trabalho do SENCA, da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica aqui com a gente, você vai entender por que a OAB resolveu abraçar essa ideia e qual a importância disso para os advogados. Olá, começa agora o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior, muito obrigado por sua audiência. Vamos falar sobre o SENCA, a Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho aqui comigo, para a gente conversar sobre esse assunto, o presidente da comissão, Dr. Aldemar Mota Júnior, que é advogado e que atua na área há bastante tempo, tem uma grande experiência e está fazendo um trabalho primoroso à frente do SENCA. Dr. Aldemar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente quer reportar tudo de tão bacana que o SENCA tem feito Brasil afora para difundir a ideia da conciliação, da mediação e arbitragem para os advogados e defender o papel do advogado em tudo isso. Como se insere e por que a OAB resolveu abraçar essa ideia, criando uma comissão no âmbito do Conselho Federal? É uma honra estar aqui com você no seu programa, que tem extrapolado em muito as fronteiras do Distrito Federal e tem proporcionado à arbitragem um momento de difusão, de expansão, de se tornar conhecida para a sociedade e para os operadores do direito. A Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB se insere dentro desta proposta de difundir a arbitragem, a mediação e a conciliação e os demais métodos extrajudiciais de solução do conflito, Brasil afora, onde eles não são conhecidos, de sedimentar e solidificar onde, sendo conhecido, não é forte o suficiente para cumprir a sua missão, e de estar junto daqueles grandes centros onde a mediação, conciliação e arbitragem já existe, já é consolidada, para que o Brasil possa se tornar um centro referencial internacional dessas práticas na América Latina. Bom, a gente tem uma compreensão de que ainda por parte de uma parcela significativa dos advogados no Brasil, há uma certa preocupação e uma certa resistência. Preocupação no sentido de que o desenvolvimento desses meios alternativos extrajudiciais de solução de conflitos possam, de alguma maneira, significar perda de mercado para o advogado. Então essa é uma preocupação que eu acho que visita a cabeça de muitos colegas advogados, e por outro lado também um certo receio de que isso não tenha a mesma validade, o mesmo significado que teria resolver um problema na justiça. E aí a OAB resolveu entrar nesse meio para discutir isso um pouco mais e tentar dar uma visão diferente para o advogado, mais, eu diria, não só esclarecedora, mas acalentadora de que aquilo não é ruim para a advocacia, para o advogado, sim uma coisa positiva. Como vocês veem isso? O novo sempre vem. Apesar de que no resto do mundo não seja tão novo assim, sejam práticas consolidadas e eficazes para a disseminação da busca da justiça, no Brasil se pode ter como novo a Lei 9.307, de 2006, ela praticamente levou um tempo para se consolidar, agora é objeto de reforma, mínimo possível, porque a lei é boa, né? O marco legal da mediação, que o governo federal está, na verdade, trazendo para a realidade nacional. 2013 foi o ano de discussão da lei de mediação, lei de arbitragem, e a OAB se insere dentro de todo esse contexto social, porque isso é a sociedade em movimento, isso aí é a sociedade dinâmica, Então a realidade da mediação, da conciliação, da arbitragem, da negociação
é algo que veio, ainda que alguns não conheçam, não queiram porque tem medo do novo, ela está chegando. E é importante você fazer com que o advogado, o operador de direito, que no momento em que a sociedade busca concretizar os seus direitos, inicialmente bate à porta de um escritório de advocacia, ele tenha uma opção fundamental para poder resolver o problema daquele cidadão, da sociedade, que não seja exclusivamente o litígio. Né? E aí você tem a mediação, você tem a conciliação, você tem a arbitragem, e isso faz com que você possa ter um mercado novo, até então inexplorado, para a classe da advocacia. Então, na verdade, só para te interromper um pouquinho, ao contrário dessa imagem que se criou por alguns colegas de que isso tira o mercado da advocacia, ao contrário, abre uma nova frente de mercado, né? Lógico. E, na verdade, a percepção equivocada de que isso retira trabalho dos advogados é uma percepção que somente será alterada, somente será modificada com a capacitação, com a difusão do conhecimento, com a educação. Daí porque um dos pilares do trabalho dessa comissão do Conselho Federal da OAB é fazer um convencimento lento, gradual e, digamos assim, para abranger todo o Brasil, de longa abrangência, para que as universidades, os cursos de direito, insiram dentro de suas grades curriculares as matérias de métodos. Você falou, como todos falam, mas agora se tem uma nova abordagem que não dos métodos alternativos, mas dos métodos adequados de solução de conflitos, né, nas suas grades curriculares. Por quê? Para fazer um contraponto à cultura do litígio, fazer um contraponto à cultura do enfrentamento. Então você sairia da universidade sabendo litigar, mas o novo é saber ter práticas colaborativas, usar práticas colaborativas, saber usar outros instrumentos que não o simples acesso à justiça comum para tentar resolver o problema que lhe chegue em mãos. Saber entender o que para cada situação é mais adequado para tratar aquele conflito, né? Exatamente. E aí você teria uma alternativa de que na área dos direitos disponíveis, a justiça é também um veículo para o cidadão obter a concretude dos seus direitos, do direito que ele vai buscar, mas não o único, né? Talvez não o mais adequado. E aí a gente tem que imaginar, e essa é uma missão também da comissão, de que o magistrado não perde poder, o advogado não perde mercado de trabalho, e se todos entenderem como é algo válido e eficaz, né, os métodos adequados de resolução de conflitos, a sociedade como um todo ganha. Estávamos ontem discutindo no café da manhã da OAB do Distrito Federal, Comissão de Mediação e Arbitragem ESA-DF, com os diretores de cursos de direito. Soubemos, através do representante do Ministério da Justiça, que este ano o número de causas em estoque na Justiça brasileira beira ou irá ultrapassar os 100 milhões de causas. Algo número impactante. Então todos esses métodos de resolução de conflitos também têm uma missão de desafogar de forma eficaz esse judiciário brasileiro, que precisa ter fluidez, que precisa ter celeridade para poder distribuir a justa justiça. Então a comissão tem atuado junto às instituições de ensino superior para trabalhar um pouco melhor a conscientização de que as instituições incorporem na formação jurídica o estudo, tanto teórico quanto prático, dos meios adequados de tratamento de conflito, né? Isso. E também no plano profissional já dos advogados militantes, na conscientização de que isso não subtrai dele mercado, ao contrário, lhe oferece um novo horizonte de atuação, e que ele não tem menor importância para a sociedade
atuando num assessoramento para uma mediação, por exemplo, do que teria na assistência jurídica em um processo judicial. Ou seja, a sua importância é equivalente, se não maior, e até muito mais útil à sociedade, que ele possa ajudar as pessoas a resolverem seus próprios problemas, encontrando as melhores soluções e de uma forma mais célere, e acaba correspondendo talvez até melhor àquelas aspirações de alcançar o sentimento de justiça. Né? Asdrubal, você está absolutamente correto, e como um exemplo corriqueiro que todos nós que militamos já há algum tempo percebemos, mas percebemos também no colega que se forma, no jovem advogado, a frustração de não conseguir entregar ao cliente o bem procurado quando ele vai ao seu escritório de advocacia. Então, aliás, tem até alguns colegas que depois de algumas experiências não muito felizes com isso, acabam até desistindo da profissão. Então você tem o jovem advogado, muito bom processualista, né? E ele faz uma petição primorosa, protocola a petição do seu cliente, dá ao seu cliente a imagem que tem de uma justiça célere e eficaz para resolver o problema que lhe é posto em mãos, e começa a se frustrar paulatinamente, começa a receber as visitas do seu cliente, começa a receber os telefonemas dos seus clientes e não consegue dar vazão às demandas reprimidas de clientes que já o contrataram e não está na mão deles. Não conseguem acessar o valor justiça. Não está na mão dele. Então, começa a passar a imagem para a clientela de que é inepto, de que não é diligente, de que falta algo mais no serviço que está prestando. Né? Porque essas mazelas do judiciário acabam arranhando a imagem do próprio profissional da advocacia. Contamina todos os operadores do direito. Inclusive contaminam os bons juízes, aqueles que não têm, que a gente enquanto advogado não tem nenhuma ressalva à sua atuação, mas ele também fica chamuscado. Né? Então a arbitragem, estamos aqui no momento da arbitragem, me desculpe estar falando de mediação, de conciliação. Aqui, o momento arbitragem, ele tem até bom esclarecer isso para todos. Por que chama momento arbitragem? Porque a arbitragem talvez seja a expressão que qualifica melhor os meios adequados de tratamento de conflito, no sentido de que foge à solução pública, né? Porque a mediação ainda pode ter a mediação dentro do Poder Judiciário, a mediação desenvolvida pelo próprio Poder Judiciário. Então a arbitragem é aquela que desloca mesmo para uma situação paralela, então a gente preferiu escolher o nome Momento Arbitragem para reportar o todo, mas o programa é absolutamente dedicado a tratar sobre todos os meios adequados de tratamento de conflito, incluindo aí mediação, conciliação, incluindo negociação, incluindo práticas colaborativas e todos os outros que já foram descobertos e que ainda serão para a gente resolver os problemas da sociedade. Pois bem, dentro dessa perspectiva de mercado de trabalho, a OAB tem sempre uma preocupação, né? Há sempre uma crítica dos mais puristas de que o advogado eventualmente atrapalhe uma negociação, de que o advogado eventualmente atrapalhe uma mediação, não é? E privilegiando a essência desses métodos adequados, mediação, conciliação, arbitragem, negociação, valorizando a autonomia da vontade das partes. A OAB defende que o advogado seja imprescindível, salva renúncia expressa das partes. Ora, se as partes não quiserem a assistência jurídica de um advogado, não há como obrigar. Então, só para pontuar aqui, e é importante porque esse é um posicionamento da OAB, da comissão que representa o Conselho Federal. Então, para a comissão, o advogado é indispensável à solução também pelos meios adequados, salvo se as partes expressamente disserem que não desejam assim. Isso. E aí você tem, em alguns momentos, que definir em termos mais
mais limítrofes algumas situações, tipo a arbitragem. Arbitragem, em tese, não se precisa de advogado em parte nenhuma do mundo. Porém, a grande preocupação, e inclusive isso foi debate também no café de ontem, os diretores de cursos jurídicos preocupados com o fato de que uma mediação mal feita, uma arbitragem viciada, um método adequado, não tratado de forma adequada, possa, por vias transversas, entulhar o Poder Judiciário com ações anulatórias, contestando os valores e as formas contidas naqueles instrumentos. Então, se a arbitragem é uma arbitragem dita doméstica, feita em solo brasileiro, sob lei brasileira, a OAB entende que deve haver a presença de um advogado. Se é ainda que em solo brasileiro, uma arbitragem de lei alienígena, de lei estrangeira, com partes estrangeiras, não há como exigir a presença de um advogado, porque nossos advogados não estão habilitados a conhecer a lei inglesa, a lei russa, a lei chinesa, então seria um contrassenso. Tá? Mas dentro da perspectiva de que a arbitragem é feita no Brasil por partes nacionais sob a lei brasileira, sim, haveria necessidade de um advogado. E eu acho que isso desde que, e é bom, claro, para não assustar os operadores do direito que trabalhem na área da arbitragem, desde que as partes assim o queiram. Se elas não quiserem, oficializam isso num documento por escrito, que não quer assistência do advogado, e está tudo resolvido. Perfeito. Eu diria que, pela vivência que a gente tem na área também, que na verdade a cultura brasileira acaba favorecendo muito com que o advogado se insira de forma plena nessa atuação, porque na nossa cultura o advogado tem uma importância absolutamente singular e as pessoas têm vamos dizer assim, enraizado de que diante de um problema devem procurar um advogado. E então o advogado tem sido sempre a primeira pessoa a ser procurada diante de um problema. E eu acho que, por mais que algumas iniciativas do próprio poder público, ao criar, por exemplo, juizados especiais, ao criar algumas formas de acesso direto do cidadão à justiça sem a intervenção obrigatória do advogado, na verdade eu acho que isso não conseguiu comprometer essa cultura, de que devem procurar diretamente o advogado, e eu tenho visto que, na grande maioria das vezes, procuram sim o advogado. Então essa cultura favorece, e eu acho que com um incentivo certo da OAB e com a conscientização dos advogados de que isso é uma coisa boa para eles e não uma coisa ruim, não é uma coisa que lhe subtrai mercado, mas é uma coisa que lhe acrescenta uma nova forma de resolver problemas e uma forma um tanto quanto eficiente e rápida, que pode retirar dele aquelas imagens negativas que colam na sua, porque a justiça é lenta, e que ele, dando uma solução rápida e eficiente, ele pode colar na sua imagem a imagem de um profissional competente, eficiente, que solucione os problemas. Então isso acaba dando um significado todo especial, e que o advogado deve tirar o melhor proveito disso, estudando o assunto, primeiro partindo para a educação e depois utilizando isso no seu dia a dia no escritório. E tem um outro aspecto, que é o pragmático, é o econômico-financeiro. É evidente que o advogado tem que pagar suas contas. É evidente que o advogado tem que sobreviver. Nesse caso específico, o retorno do custo-benefício de se utilizar uma demanda via judicial e de se demandar pela arbitragem ou eventualmente se utilizar a mediação, o retorno econômico-financeiro para o advogado, e não se tem que ter vergonha de falar nisso. É muito importante que se diga isso. Porque não tem nada de mercenarismo, é do ser humano, eu preciso ser racional e econômico. Então a mediação, conciliação, arbitragem e os métodos adequados, todos os outros, eles respostam muito mais celeremente para o advogado na parte econômica e financeira. Eu acho que você tocou num ponto assim,
bacana demais e que a gente quer mesmo destacar isso, porque o que até já fiz algumas palestras nessa linha de raciocínio. Olha, quanto custa um processo para o advogado atuar? Custa para o advogado atuar, não custa para o cliente dele, mas quanto custa para o advogado atuar em um processo? Então ele pega o seu custo mensal, multiplica por quantos meses há de probabilidade daquele processo existir, quantos meses, né? Na justiça é quantos anos, né? Pelo amor de Deus, que ilusão. Quantos anos tem de perspectiva daquele processo existir? Então ele pega o seu custo mensal, divide pelo número de processos que ele atua, para ele encontrar o custo por processo, multiplica pela quantidade de anos, de meses, né? E anos que ele vai ter que atuar, para ele ter a ideia de quanto custa para ele atuar em um processo lá na Justiça Pública. Agora ele faz esse mesmo exercício para atuar em um processo de arbitragem ou de mediação, em que ele vai ter uma solução que muito provavelmente não ultrapassa um ano de solução. 6 meses, que é o que a lei diz, quando não há previsão expressa. Então ele vê quanto custaria para ele atuar em um processo que só vai demorar 6 meses. E quanto custaria para ele atuar em um processo que na Justiça Pública leva a média de 5 anos aproximadamente. 5 anos se for rápido. Se for rápido. Então, em vez de 6 meses, vai para 60 meses. Então custa para ele pelo menos 10 vezes mais atuar na assistência de um processo na Justiça Pública do que atuar em um processo de arbitragem ou de mediação. E quando ele faz essa análise econômica da questão, ele vai falar quanto então, abatendo dos honorários que eu vou cobrar, sobra para mim verdadeiramente de lucro, de resultado real em cima da minha atuação. Se eu tiver que abater os 60 meses ou tiver que abater só 6 meses de custo. Acho que essa é uma reflexão bem importante. Bem importante, e você está sendo muito, digamos assim, ortodoxo, conservador, né? Na análise de 5 anos, porque o que tem processo por aí de 10 anos, de 20 anos, não está no gibi. É verdade, né? É verdade. Então, o raciocínio é por aí. Por que se faz essa análise econômica financeira? Porque isso baliza muito os novos operadores do direito, de que a mediação, a conciliação, a arbitragem e os demais métodos não são métodos meramente românticos, daqueles idealistas, daqueles puristas que sonham com a idealidade de uma sociedade justa, né? Também isso. Mas no pragmático, o advogado também sobrevive como qualquer outro profissional. E essa resposta é muito melhor. Né? Aproveitando esse gancho, doutor Aldemar, eu queria puxar um outro assunto para saber se isso é uma preocupação da comissão, se ela está desenvolvendo alguma iniciativa nessa direção. Ou seja, as seccionais da OAB, ou seja, Brasil afora, costumam realizar uma tabela, né, produz uma tabela de honorários mínimos. Que é um referencial para que os advogados procurem, ao estipular os honorários que vão atuar em cada processo, procurem observar o mínimo recomendável para evitar uma banalização da profissão, né, para permitir que aquela remuneração seja condizente com a dignidade da profissão, etc. Então isso é super importante, os advogados em geral cuidam bem disso, observam, não costumam aviltar esses honorários. Agora há um movimento no sentido de que inclua-se nessas tabelas de honorários elaboradas pelas seccionais também a previsão de honorários mínimos para atuar em procedimentos de mediação e arbitragem? Asdrubal, a comissão, né, especial, a SENCA, ela tem uma preocupação em fazer com que as práticas locais elas sejam transmitidas para o resto do Brasil. Então, se você tem uma prática boa em Manaus, que essa prática seja conhecida no Rio Grande do Sul. Se você tem uma prática boa no Mato Grosso, que ela seja bem conhecida em Sergipe. E utilizando a capilaridade que a OAB tem, através de suas seccionais e subseccionais, nós criamos o COPREMA, que é o Colégio de Presidentes de Mediação, de Comissões de Mediação e Arbitragem das seccionais de OAB. Muito legal. E aí, compartilham as experiências. E não só essa questão de tabela
né, de arbitragem, mas também questões éticas. Nós fomos instados a nos posicionar sobre uma indagação de cunho ético de uma colega de São Paulo. E estamos trabalhando isso na comissão. Essa questão da tabela de honorários também está sendo trabalhada na comissão. Nosso último encontro foi em Manaus, em fevereiro, teremos um em maio em Salvador, né? E em Salvador estaremos também finalizando essa discussão da parte de indagações éticas e também sobre a apresentação de uma proposta de tabela de honorários para o Conselho Federal para ser disseminada pelos seccionais, né? Aproveitando o gancho, se me permite, claro, todo esse COPREMA, né, é um momento de arbitragem, né, é um momento de mediação e conciliação, certo, todo especial. Agora a arbitragem ela está sendo revolvida com a revisão da lei, mas em suas bases estruturais a lei vai estar sendo mantida. Ela está até, vamos dizer assim, fortalecendo a arbitragem. A mediação não tinha o que se chamava de marco legal, né? E agora o governo federal, visando o desafogamento, a liberação do fluxo dos processos na justiça, está consolidando um marco legislativo para a mediação. Mas a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB, antes de iniciativa de governo federal, ela já estava tentando proporcionar à mediação um espaço que ela deve ter, que deveria ter, e que não se obtinha naturalmente, né? Porque não é considerada uma prática de litígio, de enfrentamento, e as pessoas acham que não são práticas eficazes, né? Então, o COPREMA, ele está sempre atento a agora aparecer uma questão, COPREMA e a SENCA, apareceu uma questão do uso indevido de uma câmara de arbitragem no Centro-Oeste, convocando de forma despudorada uma outra parte para participar de uma arbitragem sob pena disso, sob pena de acontecer isso e aquilo outro. Certo. E a comissão está atenta para que essas práticas não enodoem a arbitragem, a mediação. A boa arbitragem. A boa arbitragem, né? E está tomando a iniciativa de comunicar ao Ministério Público, se for o caso, até entrar com ação própria. Fazer as representações necessárias, né? Então, assim, a mediação, a arbitragem, a conciliação sempre teve na nossa comissão um espaço, arbitragem, né, adequado para a sua difusão, para a sua sedimentação. Doutor Ademar, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria, antes da gente encerrar, tocar num outro assunto rapidamente e aí depois te dar o espaço para suas considerações finais. E esse assunto que eu queria era chamar a atenção de uma decisão do Conselho Federal que, salvo engano, foi motivada por provocação da própria comissão, no sentido de alterar um entendimento que antes o Conselho Federal tinha sobre a possibilidade do advogado atuar como árbitro e esses serviços serem registrados em sua nota fiscal como árbitro. Ou seja, antes tinha-se o temperamento, o entendimento que isso não era possível, que não era um serviço de advocacia, e agora se tem o entendimento de que sim, o advogado pode fazer essa atuação e pode, na sua nota fiscal do escritório, colocar o serviço de arbitragem, os honorários de arbitragem que ele teve como um serviço inerente ao escritório de advocacia. Então eu queria que você reportasse um pouco mais, porque o advogado ficaria feliz de saber dessa novidade, e de qual mesmo foi a visão que se teve ao estabelecer essa provocação. A provocação foi devida porque no dia a dia de quem trabalha com mediação, conciliação e arbitragem, há sempre a necessidade de se estar esclarecendo o que são esses institutos, não é? Não só para o público leigo,
mas também para os operadores do direito, digamos, leigos, né, no trato desses métodos adequados. Então, o receio de que isso lhe tome mercado, o receio de que o advogado esteja sendo jogado para uma posição secundária diante de um arbitralista, diante de um advogado que trabalhe com a arbitragem, provavelmente fez com que o entendimento da OAB lá atrás fosse no sentido de que fosse mais conservador. Fosse mais conservador. Certo. Porém, o parecerista, ele exerce função de advogado? Sim. Isso está no estatuto. É serviço jurídico advocatício. Certo. Não é? Quando um advogado na função de árbitro, ele antigamente era um laudo, hoje é uma sentença. E só para abrir um parênteses aí, a ideia conservadora de antes, na verdade, ia na contramão do interesse da própria advocacia quando você para refletir, porque, ou seja, queria se preservar o mercado do advogado, mas por outro lado estaria subtraindo dele um mercado. O mercado, exatamente. Mas sem que a visão aí, nesse caso, vamos para a questão mais pontual, sem ser aí econômica, que a econômica a gente já tratou, né? E ela absolutamente cabível também aí. Mas, sobre o ponto de vista técnico, aquela função, a entrega do laudo, antigo laudo, da sentença arbitral, equivale em tese, mutatis mutandis, a um parecer. A um parecer jurídico que é encomendado a um advogado. O parecerista não é advogado? Que, aliás, a princípio, a rigor, era só exclusivo advogado. Exato. Depois se abriu para outras possibilidades. Isso. Né? Então você tem, na arbitragem, a figura do advogado como absolutamente imprescindível de, naquele caso, dizer o direito. Não é? Provocado pelas partes, mas para dizer o direito. Então, é efetivamente uma atividade jurídica advocatícia. Não há como duvidar disso. Até porque pensar o contrário, aí vamos para a área de mercado, faz com que a advocacia fique a reboque de outras tantas profissões que com mérito, que com direito, que com justiça pleiteiam poder fazer arbitragens, tais como o engenheiro, tais como o economista, tais como o contador, contabilista, não é? Que com justiça, com direito, eles pleiteiam poder fazer o papel de árbitro e faturar de acordo com a sua qualidade profissional. Não é? Então, o advogado não poderia fazer isso, o advogado teria que criar uma empresa paralela para poder exercitar a arbitragem. Insensato. Né? É absolutamente insensato. Então, o nosso trabalho foi mostrar que a arbitragem é sim um serviço jurídico advocatício. Né? E, portanto, pode sim ser faturado pelo seu escritório de advocacia. Trouxe o assunto sobre um outro prisma para que fosse rediscutido. Como a questão da mediação e da conciliação. O advogado pode fazer, está lá dito no Código de Ética e Disciplina da Advocacia que o advogado deve buscar a conciliação. Como não é algo... Aliás, é um dever dele. É um dever dele. Como não é algo que posso fazer? Daí porque, me desculpe puxar esse gancho, porque o espaço é muito bom e o tempo é curto, da questão do Código de Processo Civil, que vai limitar a atuação dos advogados, tá? Que sejam advogados mediadores. Isso também é um contrassenso que a OAB está buscando esclarecer. Então, assim, digamos, se você quiser ser advogado mediador do seu sistema judiciário, tá? Você vai ter que trabalhar em Maceió. Você faz... vai limitar. Vai limitar. Geograficamente vai acabar limitando, além do que hoje funciona a atividade da advocacia. Então, essa visão do futuro CPC, ela afasta a advocacia do que se chama mediação. Tá, lógico, mediação judicial. É uma preocupação importante que deve ser mesmo objeto de observação, se for o caso, esclarecimento. De alguma providência necessária para que isso não feche um mercado para os advogados. Né? Como você disse, o primeiro contato com o cliente que busca, com o cidadão que busca a concretude dos seus direitos é a advocacia. Se você afasta, ele vai dizer, porque o Código de Processo Civil, lógico, ainda está em discussão, mas existe a possibilidade de quem não queira submeter a uma mediação já declare em suas petições iniciais a contestação. Não é?
para poder não se perder tempo com algo que a autonomia da vontade das partes já está dizendo. A grande verdade para que isso aconteça e se desenvolva com a plenitude que se deseja, não há como não inserir o advogado plenamente nesse contexto. Ele é peça-chave para o sucesso do desenvolvimento da mediação e arbitragem no Brasil. Isso, e a nossa preocupação é conscientizar aos colegas advogados, a toda a classe, da importância da mediação, conciliação e arbitragem, certo, e dizer que ele é parte fundamental do processo. Nosso programa chegou ao final, tá bom demais o nosso bate-papo aqui. Queria deixar o espaço para suas considerações finais, para que a gente possa encerrar o programa. A esperança da comissão do Conselho Federal é de que outros espaços tão bons quanto esse apareçam, que o objetivo de um espaço como esse é não só aumenta a arbitragem, não só divulgar a prática entre os operadores de direito, mas para a sociedade, principalmente estando na rede, né? Eu acho que dentro em breve vai ter que fazer traduções para poder... Por que não? Para poder trabalhar isso aí. Mas também é um espaço para esclarecimento da sociedade, que fica temerosa de saber se essa prática não estará lhe aviltando direitos ou lhe fazendo ficar mais fragilizado na busca do seu direito. E isso é o que é importante, né? O Conselho Federal apoia fortemente a comissão e todas as suas iniciativas, e tem sido para todos que compõem a comissão um grande prazer perceber que pessoas de Manaus, do Rio Grande do Sul, de Minas, de Sergipe, ou seja, de todo o Brasil, têm criado uma sinergia fabulosa no sentido de trocas de experiência e de mútua ajuda. Todas as vezes em que há espírito colaborativo, espírito colaborativo, toda vez em que alguém que não tem uma prática tão acentuada na sua região precisa de um suporte, precisa de um apoio, todos que entendam daquele ponto específico se dispõem a colaborar, a resolver, a ajudar na resolução daquele problema. Essa experiência é algo absolutamente impagável. Eu tenho tido a oportunidade de correr o Brasil em nome da comissão e fico extremamente feliz de perceber a receptividade que o tema tem em todo o Brasil e de que nos centros em que estão consolidados também a comissão e suas iniciativas são vistas com bons olhos, né? Então a expectativa é que a gente possa, Deus permita, que nós continuemos até o final sempre melhorando, né, na missão de consolidar esses métodos alternativos de resolução de conflitos no Brasil como algo viável, como algo eficaz, como algo que a sociedade entenda que possa ajudar na consecução, na busca do que se chama elemento justiça, valor justiça. Muito obrigado, doutor Aldemar. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de nos visitar, conceder essa entrevista, esse bate-papo que foi muito proveitoso, e quero desde logo parabenizar em nome do Momento Arbitragem pelo grande trabalho que tem feito na gestão da comissão, no sentido de promover junto à educação jurídica brasileira e junto aos profissionais da advocacia a sensibilização, a conscientização e efetivamente a apropriação desses meios adequados de tratamento de conflito para que incorporem no dia a dia profissional de cada uma dessas pessoas e naturalmente contribuam com a sociedade da melhor forma possível para que elas alcancem da forma mais eficiente e adequada a ideia e o valor justiça. Muito obrigado, parabéns. E o espaço Momento Arbitragem estará sempre disponível para que vocês possam reportar as ideias e as iniciativas do SENCA, né? Obrigado. Grande abraço. E para você que está nos assistindo, você gostou? Se gostou, compartilha, né? Divulgue também o nosso programa nas suas redes sociais. Tem alguma dúvida? Faça a sua pergunta, mande para a gente. Terei grande prazer em responder. Se você tiver uma sugestão de pauta, por que não? Poderemos tratar um programa aqui acolhendo a sua sugestão. Será uma honra para a gente.
Muito obrigado por sua audiência e até o próximo Momento Arbitragem. Lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um abraço, até o próximo.